A palavra do Senhor declara que o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro dentro de um campo. E a palavra declara que aquele homem foi, vendeu tudo que ele tinha e ele adquiriu aquele campo, porque naquele campo tinha um tesouro. Encontrar o reino, encontrar o Senhor, é exatamente isso. Você viver o que disse Paulo: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Encontrar o reino é deixar tudo, porque você encontrou algo melhor, você encontrou algo melhor, algo maior, algo que te satisfaz totalmente. Aleluia. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o seu amor. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que teu perfume, teu amor. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és, Senhor, meu tesouro. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti. Onde está seu coração? Ali estará meu tesouro. Onde está seu coração? Ali estará seu tesouro. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o seu perfume, do seu amor. Não há nada melhor que sua presença. Não há nada melhor que seu perfume, do seu amor. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és, Senhor, meu tesouro. Vivo por ti. Onde está o coração? Ali estará seu tesouro. Onde está seu coração? Ali estará seu tesouro. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor. Não há nada
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. A palavra do Senhor também diz que o Senhor, Ele ergue do pó o necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo. A palavra do Senhor declara que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que só Jesus Cristo, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Com alegria, vamos adorar o Senhor, vamos declarar que Ele é precioso. Crianças e velhos andarão em tua presença e saberão que tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, precioso Senhor.
Deus. Tu és Deus, Senhor, magnífico, poderoso, sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Glória a Deus. Em certo lugar, um grande homem disse: um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que muito conhecimento sobre Deus. Informação e formação são duas coisas diferentes. Conhecer Deus e ouvir falar é diferente de conhecer Deus por ver e conviver com o Senhor diariamente. Conhecer, um pouco de conhecimento de Deus fala sobre relacionamento, e conhecimento sobre Deus fala de algo que alguém te ensinou, alguém te falou, alguém testemunhou, mas você nunca experimentou. E a palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. A palavra do Senhor diz: porque dele, por ele e para ele, não sobre ele. Ela diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Vou cantar
que eu quero compartilhar com você que nos assiste, você que está participando desse culto conosco. O tema dessa palavra é ouvindo Deus na tormenta. É uma palavra muito propícia aos dias de hoje. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração durante essa semana, enquanto eu estava em alguns momentos com o Senhor, meditando. E a palavra diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20: crede no Senhor, e estareis sempre seguros, e nos seus profetas, e prosperareis ou sereis bem-sucedidos. Crede no Senhor, estareis seguros, e nos seus profetas, e prosperareis, sereis bem-sucedidos. Então, essa palavra é ouvindo Deus na tormenta. E eu quero usar um texto da palavra do Senhor para nós entendermos a importância de crer no Senhor e nos seus profetas, porque crer no Senhor é crer no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, naquilo que a sua palavra diz. Crer nos profetas do Senhor é crer naquilo que o Senhor tem ministrado através de homens e mulheres da parte dEle, que ministram não em desacordo, mas totalmente em concordância com aquilo que a palavra do Senhor diz. É o conselho sábio, não dando crédito limitado à relevância social que aquela pessoa exerce, mas crendo que ele é habitado pelo Espírito Santo. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, é onde nós vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 7 até o verso 26, a nossa palavra vai estar englobada basicamente dentro dessa referência. Nós vamos usar outras referências. Eu não vou ler tudo porque é uma leitura extensa, mas é uma palavra falando sobre a viagem de Paulo. Paulo, como prisioneiro, ele foi enviado para Roma, e ali ele embarcou com um centurião e uma guarda em um navio. E no verso 7 diz assim: navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muitas dificuldades que chegamos a Cnido, não permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Laceia. Verso 10: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Verso 11: Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Até aqui. Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo era um prisioneiro, visto pelos tripulantes do navio e pelo centurião e sua guarda e seus soldados como um prisioneiro que estava sendo levado em custódia para Roma, aonde ali Paulo seria ouvido e Paulo seria julgado. Ali, aquela viagem, ela tomou rumos totalmente diferentes daquilo que no início se havia previsto. Eles começaram o navio, trocaram de navio, e ali a Bíblia diz que eles começaram a enfrentar ventos contrários. O primeiro aspecto que eu quero trazer ao nosso entendimento dentro dessa palavra, que quando a Bíblia diz ventos contrários, não significa que quando você enfrenta ventos contrários, você esteja à deriva. Enfrentar ventos contrários não significa que você esteja fora da visão de Deus, que você esteja fora do plano, do propósito de Deus. A Bíblia diz que quando Daniel ele orou, o Senhor, desde o primeiro momento que ele começou a orar, o Senhor já enviou uma resposta. Mas o anjo, após 21 dias, ele chegou lá e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a resposta ela foi liberada. Mas o príncipe da Pérsia, uma potestade, ela resistiu àquele anjo, então houve uma batalha. E isso caracteriza ventos contrários. Então, de repente, você está enfrentando ventos contrários na sua vida. É um momento de tormenta, mas ventos contrários não significa que
você esteja à deriva, mas também não significa que você esteja vivendo dentro do propósito. Eu estou enfrentando dificuldade porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou sendo atingido porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Calma, avalie. Como avaliar? Princípios. Deus trabalha dentro de princípios. Quando você está fora dos princípios de Deus, você não deixa de enfrentar os ventos em nenhum momento. Mas quando você está fora dos princípios, você não só enfrenta os ventos, mas você passa a sofrer grandes danos. Estava ali Paulo, o prisioneiro. Eu quero destacar esses personagens: o centurião, o chefe da guarda, Paulo ali como um prisioneiro, o piloto do navio e o dono do navio. Três figuras que nós vamos nos identificar e nos posicionar dentro dessa palavra. Então Paulo, quando o navio ali enfrentava grandes ventos contrários, a Bíblia diz que em um determinado momento eles enfrentaram um vento chamado vento Euroaquilão. Foi uma tempestade que aquele navio de fato se cumpriu o que Paulo disse. Você leia depois o capítulo 27 inteiro. Eu não vou ler todo o capítulo para que nós possamos ganhar tempo dentro da explanação dessa palavra. Mas aquele navio ele se perdeu exatamente como Paulo havia dito. Então Paulo, observando que aquela navegação ela já havia se tornado perigosa, ela já havia saído do ponto de uma navegação difícil e entrou no ponto de uma navegação perigosa, Paulo disse no verso 10: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Em uma aplicação dentro da nossa realidade, a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação perigosa, pastor? Sim, é uma situação perigosa. Pastor, é uma situação danosa? Sim, danosa. É desastrosa? Sim, é desastrosa. Nós estamos enfrentando tudo isso, mas nós temos observado hoje, não apenas de uma forma distante, mas muito próximos de nós, muitos que têm sido atingidos e muitos que têm tombado. Mas nada disso significa que em nenhum momento a situação ela saiu do controle de Deus. 2 Crônicas 20:20 foi a palavra que eu comecei citando: crede no Senhor e estareis sempre seguros, e nos seus profetas e prosperareis. A quem você tem dado ouvido? Você tem dado mais ouvido à palavra de Deus, aos conselhos da palavra, aos conselhos que os líderes que têm sido levantados por Deus nestes dias, os profetas da nossa geração têm falado? Ou você tem dado mais crédito às circunstâncias e às situações, aos acontecimentos? O Salmo 91 ele fala de algo acontecendo de forma desastrosa e muito próximo. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Então, para quem é a garantia do Senhor? É para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, é para aqueles que confiam. Paulo estava sendo visto como um prisioneiro, mas Paulo era muito mais do que um prisioneiro. Paulo era um discípulo de Jesus, Paulo era um apóstolo, Paulo era um profeta. Aprisionado era apenas um detalhe momentâneo da sua vida, e tudo estava acontecendo dentro de um plano, dentro de uma oportunidade que o Senhor já havia dito a Paulo que ele haveria de ter ali naquele lugar para testemunhar do nome do Senhor. Então, quando Paulo ele diz: Senhores, antevejo que a viagem será danosa, será desastrosa, Paulo não estava falando apenas de si como um prisioneiro, Paulo estava falando como um homem de Deus. E aí vem a falha do homem, é onde nós fracassamos, porque ali havia primeiro o centurião, era uma autoridade. O centurião, ele era um homem que tinha autoridade sobre 100 soldados. Ele estava ali como uma guarda dentro daquele navio para escoltar a Paulo, não com 100 soldados, mas ele havia embarcado com uma escolta para conduzir Paulo até Roma em segurança. O centurião, um homem que conhecia as estratégias de guerra, ele estava ali dentro de um navio, e quando Paulo disse isso, ao mesmo tempo
que se levantou o conselho da sabedoria, a palavra sábia, também se levantou a palavra dentro de uma sabedoria natural. A Bíblia diz que o centurião preferiu dar ouvidos ao piloto e ao dono do navio. Paulo representa exatamente: crede no Senhor, estarei seguro, e nos seus profetas e prosperarei. 2 Crônica 20:20. O piloto, ele representa o conhecimento humano, a experiência humana dentro do nível natural. Pastor, isso é ruim? Não, isso é bom, isso é ótimo. O que eu estou dizendo é que tem sua limitação. O que eu estou dizendo é que a experiência humana, ela não ultrapassa os limites do poder de Deus. Então, botando dentro de uma visão natural, obviamente se olharia sim para a experiência do piloto, obviamente se olharia sim para o dono do navio. O dono do navio, ele representa o poder. O piloto representa o conhecimento. Ele conhecia os mares, era um homem experimentado na navegação. O centurião representa a autoridade, e o dono do navio representa o poder. Era o dono. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nos dias atuais, nós temos sido bombardeados pela voz da experiência, nós temos sido cercados pela voz do poder. Nós olhamos para a ciência trabalhando de uma forma acelerada e desenfreada para descobrir a solução para aquilo que está assolando o mundo. Nós olhamos os governantes, aqueles que têm o poder, investindo dentro das suas estratégias, dentro dos seus planos, para que isso seja resolvido, mas dentro de um jogo de interesse. É inegável que existem os jogos de interesse. E nós estamos ali onde nós temos também o conselho do que a palavra de Deus diz. A quem nós temos dado ouvido nesses dias? Aqueles que têm falado em nome do Senhor, pastores que talvez não tenham uma expressão dentro da mídia, pastores que talvez não tenham alcance, que a mídia, ela proporciona à ciência, e que a mídia proporciona àqueles que têm o poder, aos governantes. Mas existem os profetas encavernados, existem os profetas que mesmo fora dos focos das câmeras, eles estão dizendo e declarando com autoridade: assim diz o Senhor. Decida e se posicione ao lado da palavra do Senhor. Os sinais estão se cumprindo. Tudo que nós estamos passando está sendo danoso, sim. Pessoas estão morrendo muito próximas de nós, mas nada disso anula o poder de Deus, e nem a autoridade não muda quem Deus é. Continue crendo no Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve seguir aos conselhos que a ciência dá. Sim, siga, até o ponto aonde eles se contrapõem ao que a palavra do Senhor diz. Eu não estou dizendo que você não deve ser obediente, ou que você deve ser inimigo das autoridades, do governo, daquele que tem o poder. Não, porque isso é antibíblico. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, pelos governantes, independente dele ser cristão ou não. O que eu estou dizendo é: não ponha a sua confiança mais no governante do que em Deus. O governante, ele pode sim ser um canal de Deus para abençoar a nação. Quando o justo governa, o povo se alegra. A ciência, ela pode ser sim uma ferramenta, um canal de Deus, sim. Ela pode. Mas quando a ciência falha, quando os governos caem, o Senhor, ele continua soberano, assentado no alto e sublime trono, e a sua glória enche o céu. Não importa o currículo do cientista, não importa a relevância do governante, o Senhor é um Deus absoluto. Paulo era um prisioneiro, e a Bíblia diz no verso 11: todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Nós somos como esse centurião. Nós temos o poder de decidir a quem nós queremos ouvir. A Bíblia diz: crede no Senhor, estareis seguros. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A decisão é nossa.
O centurião, ele tipifica o meu posicionamento, a nossa figura como cristãos, homens e mulheres de Deus. O piloto, a ciência, o conhecimento, a experiência. E o dono do navio representa o governo e a autoridade. A quem você vai dar ouvido? Paulo era um prisioneiro, mas acima de tudo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Humanamente falando, era desproporcional acreditar no que Paulo estava dizendo. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 25 ao 28, que a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria do homem. Diz que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. Esse é o nosso Deus, querido. A fé, ela não é lógica, a fé não segue uma lógica, um traçado lógico. A fé é ilógica, a fé é o sobrenatural. Então não se abale, não importa o que está acontecendo. Pastor, a situação está se agravando, sim, mas ela não fugiu do controle do Senhor. Mas nós temos o poder de decidir a quem nós vamos seguir. Do lado de quem você vai se posicionar? Da ciência, do conhecimento? Você vai ser partidarista ao lado daqueles que têm autoridade, não importa o governo que se levanta. Não importa. Pastor, os que estão governando hoje a nossa nação, eles falam de princípios bíblicos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa palavra não é uma palavra de ofensa e nem de descrédito, mas é uma palavra de despertamento. Não adianta nós falarmos sobre princípios familiares, mas se nós desagradamos ao Senhor em outros aspectos. Não importa se a pessoa ela diz que serve ao Senhor, mas se as atitudes e o coração dela não for totalmente do Senhor, a palavra do Senhor diz: se o Senhor procura os fortes, se o Senhor procura os que o coração é totalmente dele para se mostrar forte, e aqueles que o coração não é totalmente dele, pastor, certamente eles não experimentarão o poder do Senhor. Não experimentarão. Salmo de número 125 diz: os que confiam no Senhor. Por que ele diz os que confiam no Senhor? São como os montes de Sião. Porque os que não confiam, certamente não são como os montes de Sião. E posso até dizer que eles são como as muralhas de Jericó. São bonitas, suntuosas, robustas, mas não são resistentes às adversidades, nem maiores do que o poder de Deus. Salmo 33 diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem entroniza o Senhor como Deus na nação não são os governantes, é a igreja. Quando os governantes entendem a autoridade da igreja e eles tornam-se parte da igreja, o Senhor é também entronizado na vida deles e aonde eles estão governando. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós como igreja, nós temos o desafio e o dever de proclamar o Senhor. Senhor, reina sobre a minha casa, reina sobre a minha rua, reina sobre o meu bairro. Senhor, está acontecendo isso, a situação está ficando difícil. Senhor, eu continuo crendo no Senhor. Não se deixe ser invadido pela ciência. Não se deixe ser invadido pelos transtornos que estão acontecendo nas esferas do poder natural. O Senhor continua usando os seus profetas. E eu estou aqui como um profeta do Senhor para dizer: creia no Senhor e tudo vai dar certo. Os danos virão. Ao longo dessa passagem, a Bíblia narra o que aconteceu. Paulo, que era apenas um prisioneiro, à medida que a situação se agravou, Paulo não ficou parado, cruzou os braços e disse apenas: eu falei. Mas Paulo, em dado momento, quando eles começaram a lançar a carga ao mar, quando eles começaram a perder a esperança de que eles iriam sobreviver àquele mar revolto, onde não se via mais a luz do dia, eles estavam sim agora à deriva. Paulo chamou para si a responsabilidade e disse: ei, vocês não me deram ouvidos, agora vem cá.
O anjo do Senhor me apareceu e ele disse que, olha, vai dar certo, nós vamos sofrer dano sim, vai ter perda material, o navio não vai. Então nessa altura o conhecimento, a experiência do piloto, ela já tinha se esvaído, se esgotado. A essa altura a confiança do capitão, do dono do navio, ela já tinha se perdido. Eles já haviam voltado para o nível de dizer: as nossas vidas, elas não vão ser poupadas. E Paulo se levanta diante daquela dificuldade. Se levante em meio à tormenta, em meio à dificuldade, em meio a situações onde as pessoas estão vivendo em desespero. Chegue dizendo que a palavra do Senhor fala: crede no Senhor, estarei seguro. Creia no que a palavra do Senhor fala: feliz é a nação dos judeus é o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele confia no Senhor. Não seja um dissipador daquilo que mata as pessoas, das informações negativas, mas seja um disseminador de fé. Não chegue onde as pessoas já estão carregadas e sobrecarregadas com informações que não trazem mudança, mas pelo contrário aproximam cada vez mais elas da morte, porque à medida que você percebe que o inimigo ele está mais próximo e você não crê em algo maior que é o poder de Deus, você começa a pensar consigo mesmo: eu perdi, é só uma questão de tempo. E quem disse que é assim? Como você tem chegado às pessoas? Será se você faz parte daqueles que chegam ali, fulano, ou por telefone, ou em uma mensagem, ou pessoalmente: e aí, fulano, e esse corona aí? Não, querido. Não, querido, chegue. E aí, como é que está seu coração? Você está crendo no Senhor? Você vai encontrar pessoas desanimadas: eu não sei o que vai acontecer. Nós sabemos sim, o Senhor continua cuidando e guardando os seus. Não existe vírus, bactérias que seja maior do que o poder de Deus. Cumpra as orientações sim, até o ponto onde elas confrontam o poder de Deus. O Senhor exaltou acima de tudo a sua palavra e o seu nome. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é pura, ela é comprovadamente boa, ela é eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Aonde está a nossa confiança? Na ciência, no poder dos homens, dos governos que se levantam, dos governos que caem? Tudo que está acontecendo no Brasil, nada disso fugiu do controle do Senhor. Mas nós precisamos entender que após tudo isso passar, nós não poderemos mais ser os mesmos. Se você crê no Senhor, creu no início, continue crendo no meio, e no fim, creia mais ainda. Se você não cria no início, passe a crer agora no meio da dificuldade, e se torne uma pessoa experimentada na fé. Os ventos contrários não significam que nós estamos à deriva, mas nós precisamos crer no Senhor. Aquele barco perdeu leme, perdeu vela. Em um determinado momento Paulo disse assim: olha, como alguma coisa, vai dar tudo certo. Creia no Senhor, a gente vai chegar lá. A gente vai perder o navio, vamos perder carga sim, mas nenhuma vida vai se perder. Abraça a responsabilidade de ser um porto seguro na vida daqueles que o Senhor colocou à sua volta. Seu vizinho, seu amigo, seu marido, seu filho, sua esposa. Seja um porto seguro. Não seja mais um desesperado no meio da multidão. Não propague aquilo que não promove o crescimento e o amadurecimento das pessoas em Deus. Paulo disse: comam. E eles estavam ali desanimados. Paulo pegou um pão, a Bíblia diz. Paulo partiu aquele pão e começou a comer. Eles olharam para Paulo, eles encontraram um ânimo. Será que as pessoas têm visto ânimo quando elas olham o seu semblante, a sua face? Ou será que você é mais um derrotado que está andando por aí de cabeça baixa e chutando pedra? Ei, olha as oportunidades que o Senhor tem dado a nós nesses dias. Nós estamos sonhando, nós estamos como igreja planejando, e nós estamos sonhando alto, não buscando oportunismo, mas oportunidades, não para a igreja aparecer, mas para que o nome do Senhor ele seja proclamado.
O que as pessoas estão precisando à sua volta? É uma oração? Ore por elas. O que as pessoas estão precisando à sua volta? É pão, é comida? Divida o seu pão com elas. O que as pessoas estão precisando? É de uma máscara? Dê uma máscara e faça uma oração. Leve o nome do Senhor. Não seja mais um cabisbaixo andando por aí. Creia no Senhor, querido. Transmita. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Se a alegria do Senhor vem sobre você, não tem como você andar com um coração triste. E se o seu coração é alegre, o seu rosto vai transmitir alegria e confiança. Nós estamos há mais de um mês vivendo essa pandemia no Brasil, mas em nenhum momento o meu coração se abalou, e não irá se abalar, porque eu sei em quem eu tenho crido. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita. Está falando de algo muito próximo. Eu me lembro de uma época muito difícil, quando nós morávamos em uma outra cidade, e ali havia muitos assaltos à mão armada, roubavam carros. Eu me lembro que roubaram o carro do nosso vizinho, colado em nós, em um momento totalmente inesperado. Roubaram o carro do nosso vizinho da direita, roubaram o carro do nosso vizinho da esquerda, roubaram o carro à nossa frente. Eu percebi que aquilo era uma investida de Satanás para semear o medo dentro do nosso coração, porque o medo traz a desestrutura. E eu me lembro do que o Salmo 91 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas isso é uma consequência daquilo que diz no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, poderá dizer do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu escudo em quem eu confio. Eu me recordo que certa vez nós estávamos saindo de casa em meio a essa dificuldade. Eu me lembro que os meus filhos pequenos, Renata com 5 para 6 anos, e nós às vezes estávamos em casa e nós ouvíamos tiros, e as crianças já sabiam: isso é um tiro. Isso me entristecia, porque os meus filhos estavam convivendo em um meio tão difícil, mas nós aproveitamos tudo aquilo para viver e semear a fé. Certa vez nós estávamos saindo de casa para irmos a uma igreja na esquina da nossa rua. Enquanto nós trancávamos o portão de casa, eu, minha esposa, a pastora Rebeca, Luiz Felipe e a Renata, enquanto eu trancava o portão de costa, vieram 2 rapazes em uma moto assaltando na rua. E quando eles chegaram onde nós estávamos, eles fizeram como quem iam parar, olharam para nós. E o carona, o garupa, que era o assaltante, ele falou: vai. E aquilo me impactou de forma muito profunda. E eu fui para a igreja, eu levantei os meus braços, e eu comecei a adorar e agradecer ao Senhor. E o Senhor falou ao meu coração de uma forma muito clara: isto só aconteceu dessa forma porque o que você busca é habitar. Aleluia. Não busque o Senhor por causa de proteção. Ele tem proteção para te dar, sim, mas isso é consequência de um relacionamento. Não busque o Senhor apenas para ter cura, ou para não ser atingido por um vírus, por uma pandemia, pela crise de fome, pelo desemprego. Isso é muito raso. Tudo isso o Senhor tem para nos dar. O Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor. Deleitar é ter prazer. Deleita-te no Senhor. Não tenha mais prazer em nenhuma outra coisa do que no Senhor. Deleita-te nele, e ele atenderá os desejos do teu coração. Aonde está a nossa confiança? Está nas estruturas, nos mecanismos, nos protocolos, ou está no Senhor que fez os céus e a terra? Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos leve a um nível mais profundo em Deus. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus em nós, Ele nos dê discernimento, para que nós possamos separar o que é a voz de Deus e o que é a voz dos homens. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, acima das vozes contrárias, nós iremos estar seguros e prosperaremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você invista tempo naquilo que te faz crescer. E o que te faz crescer, o que te torna forte, é a presença de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. As circunstâncias não mudam quem o Senhor é. As circunstâncias não definem o Senhor,
e não devem definir também aqueles que professam o teu nome, porque o que nos define é a tua palavra, é a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem levado os teus filhos, Senhor, a seguir os ventos contrários, a serem levados pelos ventos contrários, porque o vento contrário ele pode até vir, mas nós devemos enfrentá-los, crendo no Senhor, que o Senhor está acima de tudo e o Senhor tem controle, inclusive, sobre os ventos e os mares. Porque a tua palavra diz que quando os discípulos estavam em meio a uma tempestade, o Senhor estando naquele barco, o Senhor se levantou quando a fé daqueles homens se tornou inoperante. O Senhor deu uma ordem ao vento e ao mar, e a tua palavra diz que houve bonança. Em nome de Jesus, Senhor, que haja bonança na vida daqueles que confessam o teu nome. Senhor, nos ajude a passar, a atravessar as circunstâncias, as dificuldades, sem que nós venhamos a naufragar, sem que nós venhamos, Senhor, colocar a nossa esperança em estruturas, porque a tua palavra diz: nos confia em carros, cavalos. Está falando daquilo que é natural, daquilo que impressiona os olhos. Mas o salmista diz: mas nós confiaremos, faremos menção do nome poderoso do Senhor. Levanta, Senhor, o caído, fortalece o fraco, cura o enfermo. Em nome de Jesus eu libero cura sobre toda pessoa enferma. Em nome de Jesus, que essa dor desapareça aí agora. Em nome de Jesus, dor, você que se alojou na vida dessa pessoa, está levando ela a imaginar e encaixar esta dor dentro de um quadro sintomático de coronavírus. Em nome de Jesus, você é uma mentira de Satanás. Deixa o corpo dela agora. O poder do Senhor toca na sua vida. Eu libero cura sobre você. Seja livre desse mal. Que a sua mente se restabeleça no Senhor, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Resista firme, se vista, se revista da armadura de Deus, se fortaleça no Senhor, para que você possa vencer os ardis de Satanás. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida e eu declaro que você não será atingido, mas confie tão somente no Senhor, confie nos seus profetas e tudo terminará bem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Preciso estar mais perto de ti, Jesus. Revela minha dor que te faz chorar. Preciso sentir o que está em seu coração. Meu amigo Jesus, não chore, não chore, não chore. Meu amigo Jesus, não chore, não chore, não chore. Meu amigo Jesus, preciso estar perto de ti, Jesus. Revela minha dor, te faz chorar. Preciso sentir como está seu coração.
passar. Eu quero ir além e chorar contigo, meu amigo Jesus. Não chore, não chore, não chores, meu amigo Jesus. Não chore, não chore, não chores, meu amigo Jesus. Não chores, não chores, não chores, meu amigo Jesus. Eu me desespero, eu me desespero, eu me desespero quando te vejo chorar. Eu me desespero, eu me desespero, eu me desespero quando te vejo chorar. E confirme, Senhor, algo, Senhor, espaço para que tu possas compartilhar todo o teu coração, pelos que se perdem, pelos que perecem, sem te conhecer. Me dá teu coração, me dá teu só Ele. Me dá teu coração, me dá, Senhor, me dá teu coração, me dá. Não chores, não chores, meu amigo Jesus. Não chores, não chores, não chores.